de Deus, e hoje no nosso país é uma data que se comemora muita coisa, mas algo que a gente também comemora em relação às outras pessoas é o Dia das Crianças, né? Nós celebramos ao Senhor por essa faixa etária, tanto é que a minha plateia aqui está envelhecida, né? Se a gente puxasse, se fosse um time esportivo e a gente fosse puxar a média de idade, tá com setinha para cima, você já tem mais um cansaçozinho sobre as nossas costas, porque aqueles que baixam a nossa média estão lá atrás no dia deles, celebrando ao Senhor e sendo ali cuidados pelas tias e ouvindo também, obviamente, a mensagem do Senhor na sua linguagem. Mas é justamente pensando nisso, no Dia das Crianças, que eu quero convidar os irmãos a meditarem sobre paternidade espiritual. Paternidade espiritual. Esse é o tema da nossa mensagem. E para falar sobre paternidade espiritual, eu quero usar o exemplo de um pai bíblico que, ao meu ver, recebeu uma sublime e maravilhosa, vamos dizer assim, missão, tá? De ser o pai. Porque existiram muitos pais como ele, mas nunca existiu um filho como o que ele teve, tá? Então eu quero falar sobre José, o marido de Maria, o pai de criação do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo de número 1, para isso. Evangelho de Mateus, capítulo de número 1. E a gente vai ler alguns versículos, mas vamos começar aqui pelo versículo de número 19. Evangelho de Mateus, capítulo de número 1, versículo de número 19. Enquanto os irmãos procuram, eu gostaria de ressaltar que não é de hoje que nós experimentamos uma geração carente de pais. Eu até compartilhei com os jovens outro dia, e com os irmãos na última quarta-feira, que no nosso documento de identidade quase nunca falta o nome da mãe. Está lá. O nome da mãe, mas de alguns não tem o nome do pai, ou porque esse pai não reconheceu, ou porque esse pai não compareceu lá no dia para assinar esse documento e registrar esse filho, ou porque realmente é um pai desconhecido, e assim por diante. Então vivemos uma geração carente de pais, pais biológicos, pais espirituais, pais emocionais. Um autor que escreveu um livro sobre masculinidade do ponto de vista cristão, chamado J.B. Carvalho, ele diz que a orfandade é a maior crise da humanidade, inclusive crise financeira, no sentido de que, na ausência de um pai provedor, a mãe precisa se dobrar ou cumprir os dois papéis, e isso, obviamente, vai limitar o crescimento financeiro daquela família. Porque a mãe vai se sobressaltar no seu trabalho, nas suas diárias, naquilo que ela precisa fazer para conceder o mínimo possível que poderia ser multiplicado caso o pai presente fosse um pai provedor. Mas também é uma crise emocional, porque muitos não acabam amadurecendo ou não crescendo como deveriam. E é por isso que nesse Dia das Crianças nós vamos pregar sobre isso, sobre paternidade espiritual, à luz do exemplo de José, como eu disse, o pai de criação do nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos olhar Mateus, capítulo de número 1, e eu queria começar pelo versículo 19, quando diz assim: Mas José, seu esposo, ou seja, esposo de Maria, sendo justo e não a querendo difamar, resolveu deixá-la secretamente. A primeira característica, a primeira qualidade de um bom pai é que ele tem caráter. Percebam que antes mesmo de Jesus nascer, antes mesmo de Jesus, de Maria dar a luz a Jesus, eu estou dizendo nascer de uma maneira diferente, José era alguém já considerado e conhecido como justo. Nós geralmente, ao longo de todo o cristianismo e expressão da nossa fé,
falamos bastante sobre as qualidades e os predicados de Maria para ser agraciada pelo Espírito Santo e escolhida dentre as muitas mulheres daquele tempo para ser a mãe de Jesus. Mas não pense que o critério foi menor ou pequeno para que o homem que fosse o marido de Maria pudesse ser escolhido para ser aquele que, por um período de tempo, educaria o Filho de Deus. E o critério começa justamente aqui pelo caráter, pela ideia de que antes mesmo de José se tornar o pai de criação de Jesus, ele já era justo. Irmãos, imagine o mundo do primeiro século. Um mundo em que as coisas e, vamos dizer assim, a maneira como as coisas se davam eram bem mais pessoais, bem mais dinâmicas no sentido de pessoalidade do que hoje em dia. Imagine você ter um contrato de noivado com uma mulher e você ter a consciência plena de que nunca tinha tido intimidade, relacionamento íntimo com essa mulher e de repente essa mulher aparecer grávida. Essa mulher aparecer diante de você com um filho no ventre. Imagine você vivendo numa vila pequena, onde as informações se disseminam diante do conhecimento de todos e de cada um dos moradores da vila, ser alguém que viveria com aquela mulher, se casaria com aquela mulher, e todo mundo, por onde você passasse com ela, apontaria: ali vai José, que se casou com Maria, que teve um filho que não é dele. E eu estou dizendo isso de uma maneira suave, mas vocês conhecem bem a língua dos difamadores. É provável que quando José passasse pelas ruas de Nazaré com Maria, as pessoas fizessem aquele famoso símbolozinho: ó José, ó. Aquele lá que se casou com Maria, que tem um filho que não é dele. Porque até então não existia uma outra maneira de alguém gerar um filho que não fosse por meio do relacionamento íntimo. Jesus é justamente essa exceção em toda a geração de filhos, desde Adão até os nossos dias, e eu creio que será por toda a eternidade. Não havia uma outra maneira. Por isso Deus escolhe um homem justo. E qual é a expressão do caráter de um homem justo? É a expressão de alguém que não comete injustiça. E por isso, quando avisado pelo Espírito Santo de Deus por meio de um sonho, ele não julga e não condena Maria. Pelo contrário, ele crê naquilo que Deus lhe fala. A verdadeira paternidade, a verdadeira maturidade cristã, irmãos, não nasce da autoridade, mas nasce do caráter. José nos ensina que um coração justo é mais poderoso do que uma espada afiada. E nós precisamos entender isso. Todo líder, todo pai, todo discípulo e discipulador precisa ser justo, agir com misericórdia e com discernimento, mesmo quando nos sentimos injustiçados. Irmãos, o que difere bons líderes de maus líderes não é saber mandar, porque saber mandar todo mundo sabe, mas é saber servir. Porque aquele que sabe servir não se ressente com aquilo que lhe é pedido para fazer. Não se magoa quando alguém lhe aponta algo para fazer. Não se chateia pela maneira como a pessoa falou. Ele simplesmente vai lá e serve. E por isso, quando alçado à posição de liderança, ele sabe como liderar. Aquele que é orgulhoso, aquele que se ensoberbece, aquele cujo coração não é pautado na justiça, esse não sabe. Esse simplesmente manda. Ele é arrogante. Ele não diz obrigado.
Ele não pede por favor. Ele dá ordens como se os outros fossem seus escravos. E aí mora uma grande diferença. Grande diferença. José compreende que paternidade espiritual não é sobre dominar, não é sobre exercer controle, mas é sobre cobrir em amor, é sobre assistir, é sobre acolher, é sobre proteger. Olha o que o versículo diz, nós estamos só no versículo 19, mas José, seu esposo, depois que descobriu que Maria estava grávida, sendo também justo, não querendo difamá-la, resolveu deixá-la secretamente. José pensou consigo mesmo, isso é mais do que aquilo que eu possa suportar. Inicialmente esse foi o seu pensamento. Mas ao mesmo tempo eu não quero que Maria seja difamada. Eu não quero que Maria seja reconhecida como uma mulher qualquer no meio da nossa comunidade. E por isso ele agiu com justiça. Ou ia, nesse sentido, ser justo. Mas então é quando ele é comunicado e ele então é dissuadido de fazer isso. É o profeta Miqueias que lembra ao povo de Israel, no capítulo de número 6, versículo 8, um pedido de Deus para o seu povo. O profeta Miqueias, capítulo de número 6, versículo 8, vai dizer, dentre outras coisas, o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, que ame a misericórdia e que andem humildemente diante de Deus. Que pratiquem a justiça, que amem a misericórdia e que andem humildemente com teu Deus. Deus confiou o seu filho a um homem cuja justiça se manifestava através da compaixão. Deus confiou o seu filho a um homem cuja justiça se manifestava através da compaixão. Diante do pecado, diante das dificuldades, diante dos problemas, diante das situações, é que nós vemos quem tem compaixão e quem não tem compaixão. Quem são aqueles que vão chegar para perto, para criticar, para julgar, para apontar a pedra, e quem são aqueles que vão de alguma maneira nos acolher, nos ajudar e estender a mão para que a gente possa sair dali. Essa é a ideia de ser justo. Mas José também nos ensina que o verdadeiro pai, a verdadeira mãe, o líder, precisa exercer a paternidade com sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Olha o que diz o versículo seguinte, o versículo de número 20, do mesmo capítulo de Mateus, capítulo 1, diz assim, José estava lá, secretamente, eu preciso deixá-la, mas não quero difamá-la. Aí o versículo 20 diz, enquanto ponderava, ou seja, pensava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Em outras palavras, o anjo aparece a José e diz, José, não é nada disso de que você está pensando. Não é nada daquilo que você possa ter imaginado. Maria não se deitou com outro homem. Maria não foi visitar Isabel, não voltou grávida. Maria não traiu ou quebrou o compromisso que ela tinha com você. Maria não molestou a sua confiança. Maria não fez absolutamente nada de errado. O que está acontecendo no ventre de Maria é fruto de um milagre realizado pelo próprio Espírito Santo de Deus. Não temas. E aí eu preciso abrir um parênteses, irmãos. Isso é algo que Deus revelou para José e Maria. Para as pessoas de fora, ele continuaria sendo, como eu disse, motivo de piada, motivo de gozação. E para viver a nossa fé de forma genuína, irmão, nós precisamos nos importar com o que Deus e o Espírito Santo pensam de nós, conhecem sobre nós, confirmam sobre nós, entendem sobre nós. Porque se formos nos importar com julgamentos alheios, julgamentos daqueles que não conhecem a nossa fé, o nosso coração, a nossa vida com Deus, nós não vamos servir a Deus nunca de forma genuína.
Porque a gente vai estar como Saul. O que Saul procurava? Sempre procurando a aprovação de um ou de outro. Saul queria a aprovação do exército e por isso ele se apressa para fazer o sacrifício quando não era ele o homem que deveria sacrificar. Saul quer a aprovação de Samuel quando ele peca e quando Samuel o vê em pecado, ele diz: Samuel, mas vamos voltar comigo. Vamos voltar lá para que a gente possa diante do exército desfilar de novo. Ninguém vai saber do que aconteceu. Não é sobre isso. Não é sobre favor dos outros ou sobre a aprovação dos outros, porque o verdadeiro homem de Deus, a verdadeira mulher de Deus, tem o seu caráter manifestado e confirmado a partir da revelação do próprio Deus. Maria não precisou que alguém se levantasse e fosse lá defender a honra dela para José. O próprio Deus, manifestando-se através de um sonho de um anjo, diz: José, Maria está intacta. A mulher com quem você se comprometeu é uma mulher digna, é uma mulher séria, é uma mulher de palavra. Portanto, não pense em abandoná-la. Pelo contrário, receba, acolha, porque o fruto dela é, inclusive, uma missão de vida para você. Você será o pai de criação do Filho de Deus. Aquele que vai ensinar os primeiros passos, aquele que vai ensiná-lo a ser homem. Porque Deus, ele já sabe o que é. Mas ele está nascendo para ser homem, e é você que tem essa missão de ensiná-lo a ser um homem de verdade, um homem de palavra. A verdadeira paternidade, irmãos, nasce quando nós aprendemos a ouvir a voz de Deus. José foi um homem guiado pelo Espírito Santo de Deus. José tinha um coração sensível à voz de Deus. Quantas vezes o erro do nosso coração está em ouvir a voz de Deus, porque eu creio que aqui eu não estou falando para ninguém que tenha os seus ouvidos acometido de algum tipo de surdez, mas não prestar atenção, porque ouvir é uma coisa, prestar atenção é outra. Eu gosto de dizer para os meninos, quando eu vou buscá-los na escola, que eles entram no carro e cada um quer começar a falar de como foi sua manhã e falam dois ao mesmo tempo. Eu digo: calma, fala um de cada vez, porque eu tenho dois ouvidos, mas só tenho uma atenção. Eu não consigo prestar atenção nos dois ao mesmo tempo. Muitas vezes a gente está ouvindo a palavra, ouvindo aquilo que a gente afirma, entende, compreende ser a voz de Deus, mas não estamos dando atenção. José tanto ouviu quanto deu atenção, e isso fez o mudar de ideia. A ideia dele, que era de sair de fininho e deixar Maria cuidar do filho dela, sozinha, foi demovida. Ele foi convencido, e quem pode fazer isso é somente Deus. Somente Deus pode convencer os nossos corações. Somente Deus pode transformar a nossa vida. Somente Deus pode mudar as nossas atitudes. A verdadeira paternidade nasce da intimidade com Deus. José ouvia a Deus. Em pelo menos 4 momentos ele ouve a Deus. Ele ouve a Deus para não deixar Maria. Ele ouve a Deus para cuidar do menino. Ele ouve a Deus para protegê-los na hora de fugir, que é o que a gente vai falar daqui a pouco, para o Egito, na situação da matança de todas as crianças. Ele ouve a Deus para retornar à região da Palestina depois que Herodes o Grande falece. Então ele ouve a voz do Senhor. Era um homem movido não por seus desejos, não por seus pensamentos ou ponderações, não por seus sentimentos, não porque os outros falassem. Ele era movido pela voz de Deus. E quando Deus falava com ele, ele dava ouvidos, ele dava atenção e ele fazia o que tinha que fazer. Hoje, homens e mulheres, para exercerem esse papel de pai, para exercerem esse papel de mãe, para cuidarem das nossas crianças, nós precisamos primeiro ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus, porque as nossas decisões determinam o destino de quem está sob o nosso cuidado. Irmãos, é muito sério isso. As nossas decisões de hoje determinam o destino de quem está debaixo do nosso cuidado. Quando nós, como igreja, ouvimos a voz de Deus, nós fazemos do lugar que é aqui, a igreja do Senhor, o lugar seguro para as nossas crianças. Mas quando não ouvimos a voz de Deus, nós deixamos essas crianças desprotegidas, desassistidas, sem direção divina.
estão debaixo de programas, estão debaixo de estruturas, estão debaixo de apenas pensamentos de pessoas. E a gente precisa criá-los debaixo da vontade de Deus. E isso é uma característica daqueles que são discípulos de Jesus. Olha o que diz João, capítulo de número 10, versículo de número 27. João 10, 27, diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. As ovelhas do Senhor, verdadeiras, ouvem a voz de Deus. São conhecidas por Ele e seguem a Ele. Quem ouve a voz de Deus com o coração de José, gera Cristo nas circunstâncias da vida. Mas José também nos ensina que a verdadeira paternidade, ou seja, fazer esse papel de pai, seja físico, biológico ou espiritual, é também proteger, é também se preocupar com o futuro, o propósito. Mateus, agora de capítulo de número 2, versículo de número 13, diz assim, Mateus 2, 13, diz assim: tendo eles partido, o 12 e o 13, né? Sendo por divina advertência, prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, engretaram por outro caminho à terra. Aqui está falando dos reis magos que foram visitar Jesus. Agora o 13. Tendo eles partido, eis que apareceu o anjo do Senhor a José em sonho e disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito, e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Irmãos, quantas vezes Deus traz uma palavra ao nosso coração de advertência? E a gente age como se aquilo não fosse para nós. Percebam que os mandamentos de Deus, eles são como advertências. Não os dirás falso testemunho, não tomarás o nome de Deus em vão, não mentirás, não matarás. São advertências. E a gente, eu digo como ser humano, mata, mente, toma o nome de Deus em vão, como se nada fosse acontecer. Quebra os mandamentos na maior naturalidade possível. O Senhor adverte a José dizendo: olha, foge para o Egito, porque Herodes está procurando o menino para o matar. José ele toma aquilo como para si e imediatamente prepara-se e, com uma mulher, com uma criança pequena, provavelmente um automóvel da época, que era um jumento, parte daquela viagem rumo ao desconhecido, ou seja, sai do lugar que era o seu lugar, no meio da sua parentela, no lugar onde ele foi para se recensear e lá estava, para de repente partir para um outro país, para um outro lugar, bem longe, bem distante. Sob o quê? Sob a orientação de Deus. Mas o mais importante é que José, ao fazer isso, ele não está fazendo apenas por si. Ele não está fazendo apenas no sentido de instinto ou preocupação com sua própria vida. Ele faz isso, irmãos, principalmente no instinto de proteção do propósito. Porque naquele momento, o menino Jesus precisava de alguém que pudesse protegê-lo. E esse alguém é José, que protege esse menino e que o leva para o Egito e que protege inclusive aquele que viria a ser o nosso Salvador. Ou seja, protege o propósito do Senhor. Assim José nos ensina que nós somos chamados a guardar aquilo que Deus gerou no nosso coração, a nossa vida como um todo. Ser igreja é ser família que protege o propósito uns dos outros. Precisamos de pessoas assim como José, que não tenham medo de fazer o que for preciso e possível para nos protegermos. Sabe, quando o Marcos Salles compõe a canção Estamos de Pé, ele se lembra dos perigos externos, os leões, o exército romano e as outras coisas que não puderam vencer a igreja.
Mas ao longo de toda a história da igreja, a gente vê que ela lida com muitos problemas internos também. A falta de comunhão, a falta de amor, as heresias, que são os ensinos errados, e muitas outras coisas. E a gente precisa, até hoje, de homens e mulheres, tal qual José, que se levantem e se posicionem para proteger esse propósito. Para proteger a igreja. Porque o Senhor está nos protegendo das ciladas do diabo, o Senhor está nos protegendo das armadilhas de Satanás, mas nós também precisamos nos proteger daquilo que são armas que nós mesmos forjamos uns contra os outros. Os julgamentos precipitados, as fofocas, a falta de comunhão, a falta do desejo de estar perto. Gente, tem irmãos, eu alcunhei uma expressão algumas semanas atrás, lá dentro de casa, no carro, aliás, quando a gente estava indo para casa, que refletia um pouco daquilo que eu estava vendo, e eu não estava vendo em outro, eu estava vendo na nossa, que tem sido uma realidade. A gente tem irmãos que têm se acostumado a estarem em comunhão no templo, vamos colocar aqui, uma vez por mês. Hoje eu entrei no carro e disse, estou com saudade de fulano de tal, porque faz tempo que eu vi essa pessoa. Por quê, irmãos? Porque tudo no mundo é atrativo. Tudo no mundo importa mais do que o dia de estar com meus irmãos na casa do Senhor, quando deveria ser justamente o contrário. O contrário. Quando precisaríamos ansiar durante toda a semana, lá no meu trabalho, lá naquilo que eu faço na minha casa, pelo dia do Senhor, pelo dia de estar na casa de Deus, pelo dia de poder estar junto com meus irmãos, por uma ou duas músicas que o Ministério do Louvor dirige aqui, que dê tempo de eu abraçar todo mundo, perguntar como é que está, cumprimentar com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, porque, irmãos, no final da vida, e quando eu digo eternidade, quem vai estar ao meu lado não é quem trabalhou comigo no escritório, não é quem nasceu no mesmo berço que eu nasci, não é aqueles que fazem parte da minha família de sangue. São todos aqueles que confessarem o nome do Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador das suas vidas, independentemente de quem são. E aqui nós cremos que estamos no meio de uma comunidade que fez isso de forma individual e que faz isso de forma coletiva. E por isso nos encontraremos no céu. Então essa comunhão é inquebrável. Nem a morte pode nos separar, nos afastar, nos impedir de estarmos juntos. A expressão que eu alcunhei, que os meninos sorriram, eu disse, a congregação dos faltosos. Olha, tem dia que parece que a congregação dos faltosos está igual ou maior do que a dos presentes. Porque se a gente fizer uma lista mental, a gente olha para muitos rostos, faces e corpos, que diariamente ou semanalmente deixam de estar conosco. Na comunhão com Deus, na comunhão com os irmãos, na presença uns dos outros. O apóstolo Paulo escreve em 2 Timóteo o seguinte, capítulo de número 1, versículo 14, 2 Timóteo 1,14. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. O mundo precisa de pessoas dispostas a proteger aquilo que ainda possa parecer frágil, mas que de alguma maneira carrega consigo o futuro de Deus. Esse era o menino Jesus. Um menino com fragilidade, um bebê como outro qualquer, mas que era também o Senhor dos Senhores, o Deus de toda a terra, aquele que venceria não só os inimigos, como a morte, para nos dar vida e vida eterna. Mas a última coisa que José nos ensina não está nos versículos da Bíblia, mas sim no seu comportamento. E por isso eu destaco. José nos ensina que a verdadeira paternidade é assumir o seu papel e saber sair de cena quando é preciso. Irmãos, todos nós temos medo de sermos esquecidos. Todos nós temos medo de sermos irrelevantes. E por isso buscar relevância, buscar de alguma maneira participação. Mães não querem perder jamais no coração dos seus filhos o lugar de relevância, e por isso, se preciso for, disputam até com as esposas.
quem faz o melhor bolo, quem faz o melhor almoço, quem faz a melhor comida, para que aquele filho sempre esteja ali, presente. Muitos líderes nunca delegam papéis, porque tem medo que seus liderados se sobressaiam. Quando a gente olha para a palavra de Deus, quando a gente olha para José, a gente vê que ele cumpre o seu papel, que ele cria o menino Jesus, o adolescente Jesus, o jovem Jesus, e que não há registro sobre isso na Bíblia. Que não há registro sobre isso na Bíblia. E que quando o homem Jesus entra em cena aos 30 anos de idade, iniciando o seu ministério, já nem se fala mais de José. Já não tem mais nenhum versículo que fale sobre José. Tudo indica, segundo os historiadores, que provavelmente ele foi alcançado pela morte. Mas isso também significa que ele não buscou para si nenhum tipo de principal atuação, papel ou protagonismo. Ele aceitou o seu papel de exercer a paternidade de Cristo enquanto ele estava ali sob os seus cuidados. E depois, anonimamente, saiu de cena e deixou quem deveria brilhar, brilhar. E isso João Batista nos ensina. É necessário que ele cresça e eu diminua. José não aparece pregando, José não aparece nenhuma narrativa dos milagres, José não é destacado por ter escrito alguma coisa, até mesmo os evangelhos retratam o cântico de Maria, mas não tem um cântico de José, porque ele faz o que tem que fazer. Porque a verdadeira paternidade não é sobre reconhecimento, mas sobre influência e transformação. Você tem um papel de Deus de cuidar dos seus filhos, de cuidar dos filhos espirituais que Deus lhe permite para influenciá-los, para transformá-los, para que Cristo seja gerado neles, para que aquela transição de menino na fé seja feita com êxito e que ele se torne um homem na fé e não venha abandonar a fé nesse meio do caminho. Nós pecamos justamente nisso, porque ao não fazermos esse papel, ao não cumprirmos esse propósito, nós deixamos os nossos filhos confusos. Na transição de meninos e meninas de fé para homens e mulheres de fé, eles se perdem. Eles se perdem em meio às teorias, eles se perdem em meio aos ensinos, eles se perdem em meio às questões, às dúvidas, ao pecado e a muitas outras coisas. A verdadeira paternidade, como eu disse, não busca reconhecimento, mas transformação. José viveu para formar o Cristo menino e desapareceu quando o Cristo homem surgiu. Todo discipulador, todo líder, todo pastor, pai ou mãe espiritual deve aprender a diminuir, deve aprender aquilo que o Salmo 127 nos diz: os filhos sempre irão à nossa frente. Pastor, onde é que está dizendo isso no Salmo 127? Está dizendo que os filhos são como flechas, e a flecha sempre vai adiante do seu atirador, do seu arqueiro. Então, quando lançamos uma flecha, ela vai alcançar um lugar à frente de nós. Os nossos filhos, irmãos, podem simplesmente terminar aquilo que nós iniciamos ou ir além daquilo que nós pensamos. Pense em um homem que fez muita coisa, Davi, o rei. Mas pense num filho que fez muito mais coisas do que o pai, Salomão, o filho do rei Davi. Davi pensou, Davi preparou o meio de caminho, Davi deixou um exército respeitado, uma nação cujos amigos tinham medo de enfrentá-lo. Pacificou, cresceu, expandiu, fez acordos comerciais. Salomão veio e implementou tudo isso para que o templo pudesse ser construído. Então, muitas vezes o nosso trabalho é de erguer colunas, mas quem vai terminar de construir a casa e dar acabamento são aqueles que vêm depois de nós. São aqueles que vêm à nossa frente. E a gente não precisa ter ciúme disso. E a gente não precisa ter medo disso.
E a gente não precisa querer ser aquele que começou do início e vai lá na frente terminar, e vai lá na frente descerrar a placa, que é aquele movimento de tirar a faixazinha da placa, de cortar a fita de inauguração. Não precisa. E quem tinha bem isso no coração era o apóstolo Paulo. Diz, olha, um planta, o outro rega, o outro poda, cuida, mas só é um e o mesmo que dá o crescimento. Quem? Deus. É Deus, irmãos. E se todos somos servos de Deus, nós estamos debaixo do mesmo título. E cada um vai fazendo, para o seu tempo, aquilo que Deus propôs no coração para fazer. José nos ensina que o anonimato é o altar dos grandes propósitos. No tempo em que as pessoas desejam aparecer cada vez mais, no tempo em que as pessoas estão buscando para si cada vez mais influência, a gente precisa entender que a verdadeira influência flui a partir de um caráter transformado, de um pai que protege os filhos e de alguém que ouve a voz de Deus para tomar decisões. Deus confiou o que tinha de mais precioso, seu próprio filho, nas mãos desse homem chamado José. Deus está confiando os nossos filhos, e quando eu digo os nossos filhos, biológicos e espirituais, porque cada adolescente, irmãos, cada jovem que está aqui não é filho do seu próprio pai, mas é filho de todos nós espiritualmente, precisa aprender com todos nós. Se mas eu não sou professor de EBD, você não precisa ser professor para ensinar, você não precisa ser líder para liderar, você só precisa de um bom testemunho, de orações e de uma vida com Deus para influenciar as gerações que estão vendo a sua vida, que estão aprendendo com você e que virão a ser, se assim o Senhor permitir, mais homens e mulheres de Deus. Então que possamos nesses dias das crianças praticar a justiça como o justo era José, ouvir a voz de Deus como ouvia José, proteger o propósito de Deus como protegeu José e na hora certa sairmos de cena e deixarmos aqueles que Deus escolheu brilharem para que eles possam continuar a fazer a vontade de Deus. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, agradecemos ao Senhor pelo Teu cuidado, agradecemos ao Senhor pela maneira como o Senhor tem nos ensinado, ó Deus, e nos mostrado, mediante a Tua palavra, ó Deus, a Tua vontade para as nossas vidas. Estamos aqui como homens, mulheres, ó Deus, aprendendo a como influenciar, cuidar, ó Deus, e abençoar as novas gerações. Que possamos, a partir do exemplo bíblico de José, um homem que não foi escolhido aleatoriamente, mas que pela graça do Senhor, ó Deus, foi capacitado a poder ser o exemplo de homem que o Teu Filho Jesus teria. Que possamos, ó Deus, aprender, que possamos, ó Deus, colocar em prática, que possamos, ó Deus, exercer o papel, ó Deus, de pais, de mães espirituais, ó Deus, com maestria, para que assim a nossa geração futura, ó Deus, possa compreender, ó Deus, o quão importante é servir ao Senhor, amar ao Senhor, ser justo, ser cuidador, ser protetor, ó Deus, ser abençoador daqueles que virão. Que o Senhor, ó Deus, continue a nos abençoar nesta manhã. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém e amém. Vamos orar silenciosamente e depois disso nos dividirmos nas salas da escola bíblica. Os jovens ficarão aqui ou vão para aqui para o lado?